Gênesis capítulo 20, a partir do versículo 1. A palavra de Deus diz o seguinte: Abraão partiu dali para a região do Neguebe e foi viver entre Cádiz e Sur. Depois morou algum tempo em Gerar. Ele dizia que Sara, sua mulher, era sua irmã. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscar Sara e tomou-a para si. Certa noite, Deus veio a Abimeleque num sonho e lhe disse: você morrerá. Boas notícias, né? Você morrerá. A mulher que você tomou é casada. Mas Abimeleque, que ainda não havia tocado nela, disse: Senhor, destruirias um povo inocente? Não foi ele que me disse, ela é minha irmã? E ela também não disse, ele é o meu irmão? O que eu fiz foi de coração puro e de mãos limpas. Então Deus lhe respondeu no sonho: sim, eu sei que você fez isso de coração puro. Eu mesmo impedi que você pecasse contra mim, e por isso não lhe permiti tocá-la. Agora devolva a mulher ao marido dela. Ele é profeta e orará em seu favor, para que você não morra. Mas se você não a devolver, esteja certo de que você e todos os seus morrerão. Na manhã seguinte, Abimeleque convocou todos os seus conselheiros, e quando lhes contou tudo o que acontecera, tiveram muito medo. Depois Abimeleque chamou Abraão e disse: o que fizeste conosco? Em que foi que pequei contra ti, para que trouxesses tamanha culpa sobre mim e sobre o meu reino? O que me fizeste não se faz a ninguém. E perguntou Abimeleque a Abraão: o que te levou a fazer isso? Abraão respondeu: eu disse a mim mesmo, certamente ninguém teme a Deus neste lugar, e irão matar-me por causa da minha mulher. Além disso, na verdade, ela é minha irmã por parte de pai, mas não por parte de mãe, e veio a ser a minha mulher. E quando Deus me fez sair errante da casa do meu pai, eu disse a ela: assim você me provará a sua lealdade. Em qualquer lugar aonde formos, diga-me que eu sou seu irmão. Diga que eu sou seu irmão. Então Abimeleque trouxe ovelhas, bois, servos e servas e deu a Abraão. Uma coisa para a gente pensar nessa noite. E devolveu-lhe Sara, a sua mulher. E disse a Abimeleque: minha terra está diante de ti, podes ficar onde quiseres. A Sara ele disse: estou dando ao seu irmão 1000 peças de prata para reparar a ofensa feita a você diante de todos os seus. Assim, todos saberão que você é inocente. A seguir, Abraão orou a Deus, e Deus curou Abimeleque, sua mulher e suas servas, de forma que puderam novamente ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Amém? Amém. Queridos, eu estou dando continuidade a um tema que eu comecei a semana passada, falando sobre como é que Deus, na sua soberania, lida com os nossos erros humanos. Como que um Deus santo trata com um povo que muitas vezes erra, que muitas vezes pisa na bola, que muitas vezes contraria a vontade divina. E eu quero que você enxergue isso essa noite pela perspectiva da nova aliança. Porque nós não estamos mais na aliança da lei, mas nós estamos na aliança da graça, ou a nova aliança do sangue de Jesus. A maneira como Deus nos trata hoje
é idêntica à maneira como Deus estava tratando aqui a Abraão. Porque Abraão já era da aliança da graça. Quero que você entenda isso. Abraão não conheceu a aliança da lei. Quando Paulo fala de Abraão, nas cartas aos Romanos e em Gálatas, Paulo liga Abraão à aliança da graça de Jesus de uma maneira direta. É interessante sabermos isso. Amém? Então hoje eu quero que você pense como que Deus trata uma pessoa que está na aliança da graça por amor ao nome dele. E você vai ver a diferença, como que Deus tratava uma pessoa que estava debaixo da aliança da lei, que era uma aliança da condenação, era uma aliança de punição. Amém? Em primeiro lugar, eu quero que você entenda o seguinte: o Senhor Jesus diz em Mateus, capítulo 5, versículo 14, Jesus disse o seguinte: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade escondida, uma cidade situada sobre um monte, Jesus falou. Então o que Jesus está querendo dizer com isso? Que o crente ele tem uma vocação de Deus. Que vocação que o crente tem? O crente tem uma vocação de representar Deus. Amém? Nós somos representantes de Deus, embaixadores de Deus. E a responsabilidade é enorme, certo? Nós não somos apenas salvos. Nós somos salvos e passamos a ser representantes de Deus na terra. Esse é um grande perigo que a igreja tem. A igreja quer ser salva, mas não quer representar Jesus. Todo mundo quer ir para o céu, né? Ninguém quer ir para o inferno. Esse é o problema de crente. O crente tem medo do inferno, mas não tem medo de viver uma vida infernal. Jesus diz que nós somos a luz do mundo. E a gente espera-se de nós que nós o quê? Iluminemos um mundo que está sem Deus. Essa é a verdade. Amém? E nesse texto, a gente vai aprender com um lado muito negativo desse homem, chamado pai da fé. Abraão era amigo de Deus, diz a Bíblia. Amigaço de Deus. Abraão andou com Deus, mas errava várias vezes na vida. Ele errou, mas ele errou gravemente. Ele não cometeu errinhos leves. E agora Abraão sai da região que ele está e ele vai mais para o sul. E ele sai provavelmente procurando novos pastos. Ou como dizia a tradução judaica, quando ele viu, né, que o Ló tinha saído lá de Sodoma e Gomorra com as filhas, e ele ouviu que houve um incesto das filhas de Ló com o pai. Vocês conhecem essa história, né? Que Ló saiu de Sodoma e Gomorra com as duas filhas. E as duas filhas deram muito vinho para o pai e tiveram relações sexuais com Ló. Isso é um incesto. As filhas tendo relação com o pai, porque elas queriam suscitar, né, a geração para o pai dela. Mas foi um erro. Provavelmente Abraão, muito justo, ele soube dessa história e se afastou daquele lugar. Falou: não quero nem saber do pessoal, de eu ter ligação com isso. E saiu de lá e foi para a região dos filisteus, para uma região chamada Gerar. Amém? E quando ele chega lá em Gerar com a Sara, o rei dos filisteus, Abimeleque, aliás, Abimeleque não era o nome do sujeito. Abimeleque é um título do rei dos filisteus. E esse título significava rei pai. O rei que é pai. Ok? Esse Abimeleque, ele olha para Sara e fica todo encantado com a mulher de Abraão. Porque Sara era muito bonita, mas ela já está muito idosa nessa ocasião. Agora, existem 3 possibilidades aqui. O texto mostra o seguinte: das 3, uma. Ou Deus rejuvenesceu sobrenaturalmente essa mulher, para que ela pudesse ter um filho de Abraão. Essa é a primeira hipótese.
ou a aparência dela era difícil de se alterar com a velhice. Ou a terceira, o rei era muito ruim de vista. Né? Que não é muito provável. Provavelmente, eu acredito que Deus estava trabalhando de tal maneira, sobrenaturalmente naquela vida, que a mulher tinha uma aparência jovial, apesar de já ter quase 70 anos de idade. Ok? Nessa época. Agora, Abraão comete um pecado aqui que ele já tinha cometido antes. Se você ler o livro de Gênesis, Abraão cometeu esse mesmo erro antes. Quando ele entrou no Egito, e o faraó bateu o olho em Sara também, muitos anos antes, e falou, essa mulher vai ser minha. Olha só como ela era. Abraão cometeu a mesma gafe. O que Abraão fez? Falou assim, quando você entrar no Egito, fala que você é minha irmã, para eu salvar meu pescoço. Olha que marido maravilhoso. O sujeito está disposto a colocar a mulher dele no adultério, para salvar o próprio pescoço, a própria pele. É isso que Abraão está fazendo aqui. E depois de muitos anos, ele repete a mesma coisa. Vocês se lembram do episódio lá atrás com Faraó, que Deus também chegou para Faraó e falou, solta a mulher, senão eu te mato. Já é a segunda vez que Deus está tendo que livrar essa Sara da mão de um homem estranho. Olha como que Deus é paciente. Não é verdade? Agora, não pense que o caráter de Abraão não tinha falhas. Abraão já tinha andado bastante tempo com Deus, por tantos anos que Deus prometeu assim para Abraão, Abraão, eu serei o teu escudo, eu serei o teu galardão. Não dá para entender isso, esse ato reprovável de Abraão. Agora, queridos, eu quero que você entenda que Deus pode nos castigar, pode nos corrigir como filhos amados, mas Deus não nos entrega permanentemente nas mãos do inimigo. Diga amém. Amém. Isso é maravilhoso, quem está numa aliança com Deus. Amém? Deus não esquece a sua aliança conosco. O que Deus faz? Deus, ao invés de repreender Abraão, repreende ao rei. Isso é para a gente pensar um pouco. Deus repreende o rei em favor de Abraão. A palavra de Deus diz que Deus repreende reis em favor do seu povo. Salmo 105, versículo 15 e 14, aliás, 14 e 15. Diz assim, a ninguém permitiu que os oprimisse, antes por amor deles repreendeu a reis, dizendo, não toqueis nos meus ungidos, e nem maltrateis os meus profetas. Amém? Então é possível que um homem de Deus seja excelente em várias coisas e caia constantemente em um detalhe da sua própria vida. É possível? Sim ou não? Sim. A gente está vendo isso aqui, né? Então o que é preciso? É preciso a gente ajustar todas as áreas do nosso viver para com Deus. Amém, queridos? O que Deus faz? Deus avisa Abimeleque em sonhos. Aliás, os sonhos eram muito usados por Deus para falar com muita gente naquela época. E Deus faz uma advertência ao Abimeleque, para que ele não peque, para que ele não tenha casos com aquela mulher, porque ele vai morrer. Certa noite, Deus veio a Abimeleque, versículo 3, num sonho, e lhe disse, você morrerá, a mulher que você tomou é casada. Pense comigo. Se Deus começar a matar neguinho que sai com mulher casada hoje, como seria a situação? Mas acontece que esse cara tinha feito isso sem saber, amados. Ele não sabia que a mulher era a mulher do sujeito. E Deus também sabia disso, porque Deus sabe tudo. Amém? E o que Deus faz? Deus poupa ele. Versículo 4, Abimeleque não se achegou a ela, porque pegou uma doença. Ele e a família dele toda. Abimeleque apela para Deus, e Deus lhe respondeu em sonhos. Outro sonho, interessante. Ele teve o segundo sonho. E então Deus lhe respondeu no sonho, segundo sonho, versículo 6. Sim, eu sei que você fez isso de coração puro.
Eu mesmo impedi que você pecasse contra mim. Olha como que Deus é bom. Às vezes Ele nos impede de pecarmos contra Ele, para que Ele não tenha que nos corrigir. Isso é bondade. E Ele diz assim no versículo 7, agora devolva a mulher ao marido dela. E mais, Ele é profeta, e Ele orará em seu favor, para que você não morra. Amém? Mas se você não a devolver, esteja certo que você e todos os seus morrerão. Então, Deus, por misericórdia, leva Abimeleque a não pecar contra ele. Porque Deus conhece a inocência da pessoa. A inocência impede o mal. Diga amém isso. Amém. Isso é importante. Às vezes você está fazendo uma coisa errada sem saber o que está fazendo. Mas Deus pondera na balança dele. Deus não vai castigando ninguém, assim, como as pessoas pensam. Deus sabe considerar as coisas. Amém? Provavelmente nesse tempo, queridos, Sara já estava nos primeiros momentos de gravidez de Isaac. Provavelmente. Se Abimeleque possuísse Sara, ele provavelmente poluiria a semente de Abraão. Por quê? Porque ele poderia dizer que Isaac era filho dele. Ele poderia pensar que Isaac era dele. E daí estragaria todo o propósito de Deus, porque o propósito de Deus era fazer com que Isaac fosse a descendência abraâmica, que geraria um povo chamado? Povo o quê? Israel. Amém? Então, quando Deus tem um propósito, Ele vai agir de maneira enérgica contra quem quiser estragar tudo. Amém? Seja Satanás ou seja o homem. Deus tem esse poder. Então o que Abimeleque faz? Abimeleque devolve Sara, mas dá uma repreensão em Abraão. Porque no versículo 8 a gente lê o seguinte: na manhã seguinte, Abimeleque convocou todos os seus conselheiros, e quando lhes contou tudo o que acontecera, eles tiveram muito medo. Depois Abimeleque chamou Abraão e disse o seguinte: o que você fez? O que eu fiz contra você para que você fizesse essa bobagem contra mim? E contra o meu reino inteiro? Você está pondo Deus contra mim? E o cara é um homem de Deus. Amados irmãos, às vezes eu vejo isso na igreja. Gente de Deus que prejudica a vida de incrédulo, em nome de Deus. Dá para entender um negócio desse? Às vezes incrédulos são mais fiéis do que crentes. É um princípio para a vida. O que você fez comigo, Abraão? Perguntou Abimeleque. O que te levou a fazer isso? Existe um princípio para a nossa vida que eu quero que você guarde na sua memória. É o seguinte: Deus pode nos fazer encontrar pessoas não crentes que têm uma moralidade elevada a fim de nos repreender e de nos envergonhar. Guarde isso. Quando o crente fica debaixo do tapete porque chega alguém que não é crente e tem mais moral do que ele. E Abimeleque, rei dos filisteus, está tendo uma moral muito maior do que o homem escolhido, do que o amigo de Deus, do que o pai da fé. Amém, igreja? Amém. Interessante. Jesus não falou: vós sois o sal da terra? Disse ou não disse? Jesus disse: vós sois o sal da terra. Mas, se o sal se tornar insípido, com que se há de restaurar o sabor? Para nada mais presta, a não ser para ser pisado pelos homens. É assim que crente, que acontece na vida de cristãos que vão perdendo a excelência moral e só serve para ser pisado por gente que não é de Deus. Agora, Deus também pode usar não crentes para repreender crentes. Eu tenho visto muito isso ao longo da minha vida. Gente que tem autoridade moral para confrontar crente e falar assim: você é crente? Pois você está errado nisso.
Você não tem noção do que você está fazendo. Amém, queridos? Abraão foi o que cometeu o erro. E Abimeleque que fica doente. Interessante. Você vai falar, pastor, não é injustiça de Deus? Eu vou te mostrar por que isso acontece. Por que Deus, ao invés de punir Abraão, repreende Abimeleque? Você nunca perguntou isso para você mesmo? Quem que está errado nessa história? Abraão ou Abimeleque? Abraão. Mas Deus repreende Abimeleque. E você fala, isso é injusto. Veja, quando Deus tem uma aliança conosco, o poder da aliança dele, o poder da aliança de Deus conosco, não está... O lado forte da aliança não somos nós. O lado forte da aliança, quem é? Deus. E por amor ao nome de Deus, Deus repreende aquele que faz mal, aquele que está numa aliança com ele. Deus parece injusto, mas não é. Deus protege aquele que tem aliança com ele, mais do que aquele que não tem aliança com ele. E isso é uma verdade bíblica, que muita gente não entende. E eu quero que você saia daqui entendendo isso. Se você não tem uma aliança com Deus hoje à noite, você precisa saber o seguinte: você nunca conseguirá andar com Deus sem aliança. Deus não é um Deus que anda sem aliança. Deus não é um Deus que vai abençoando a esmo. Deus abençoa por canais de aliança. Deus abençoa a terra por aliança. Com quem? Com o seu próprio filho Jesus é a aliança de Deus com a terra hoje. Mesmo uma pessoa que ainda não é crente e que conseguiu algum favor de Deus, que ainda não é crente, mas já conseguiu um favor de Deus, só conseguiu por causa de uma aliança que foi paga. Deus está sendo misericordioso até com gente que não é crente. Vocês não acreditam nisso? Deus é misericordioso com todo o mundo. Aleluia. Esse é o nosso Deus. Eu terei misericórdia de quem eu tiver, diz o Senhor. Deus tem misericórdia de islâmico. Muitas vezes os crentes não têm. Deus tem misericórdia de gente que está perdida, e muitos cristãos não têm. Não é? Deus tem misericórdia de gente drogada, de gente prostituída, de gente homossexual, de gente que está numa condição abissal, moralmente falando, mas a palavra de Deus diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo inteiro, diz a palavra de Deus. E nos seis embaixadores dessa verdade, dizendo: diga aos homens, eu já me reconciliei com o mundo, agora diga a eles que eles devem se reconciliar comigo. É o que a palavra de Deus está dizendo. Amém. Nós somos embaixadores de Cristo para dizer ao mundo perdido: Deus fez paz contigo, faça paz imediatamente com ele, porque senão haverá um juízo. E juízo não é dia de acertar as contas. Amém? O dia do juízo não é dia da gente poder acertar contas. A gente acerta as contas antes. Senhor, eu me arrependo. Eu me rendo a Ti. Eu entendi a Tua palavra. Eu me entrego a Ti. Eu faço uma aliança contigo. Então Deus é um Deus de aliança. Quantos estão comigo nessa noite? Amém. Algo poderoso, aliança. Porque veja a autoridade de uma aliança. Abraão está em erro, em pecado moral. E Deus olha para Abimeleque e fala o seguinte: eu quero que você chegue para o sujeito que errou contra ti. Ele vai orar em seu favor, para que eu não te castigue. Vocês estão entendendo esse negócio? O sujeito pecou contra Abimeleque. Agora Abimeleque tem que pedir para ele, orar para ele, para que Deus não castigue ele. Vocês estão entendendo a profundidade da Bíblia? Agora as pessoas não entendem Deus. Quando eu prego aqui a nova aliança, muita gente não entende as coisas do Senhor. Por quê? Porque parece bom demais para ser verdade. Evangelho, a palavra evangelho significa, é uma notícia boa demais que parece que não é verdade. Evangelho. É bom demais para ser verdade.
O que é bom demais para ser verdade? É que quando eu e você entramos numa aliança com o sangue do Cordeiro, até os nossos erros, não podem ser mais punidos por Satanás. Está na mão do Senhor. Deus não permite que nós sejamos condenados com o mundo. É o que a palavra de Deus diz. Isso é evangelho. Amém? Isso não é pregado em muitas igrejas. O que nós acreditamos de verdade é que essa aliança do sangue do Cordeiro é tão poderosa por causa do Cordeiro, que ela me livra da maldição, ela me livra da condenação, ela me livra do mal, ela me livra dos meus próprios erros. Quando eu caio, o Senhor me purifica, o Senhor me levanta, o Senhor me sustenta, o Senhor me faz perseverar pelo seu poder. Este é o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando o crente não crê nisso, ele é um crente fraco. Ele não entende com quem que ele está andando. Ele não está andando porque tem crente que vive na culpa. Tem crente que vive, pelo amor de Deus, pastor, eu vivo caindo no mesmo erro, eu não sei o que eu faço mais, eu já estou cansado de tanto cair nesse erro. E quanto mais a pessoa tem culpa, mais ela peca. Não é verdade? Quanto mais você se encher de culpa, você vai ficar cada vez pior na sua performance com Jesus Cristo. Mas quando você entende que Deus arrancou de você a culpa que era devida a você, e que na presença dele, ele não te enxerga com iniquidade. A palavra de Deus diz que Deus não olha a nossa iniquidade, que ele olha para o sangue de Jesus que está sobre nós e nos enxerga mais alvos do que a neve. Aleluia. Aleluia. Deus enxerga o seu povo através do sangue do Cordeiro. O sangue está sobre mim. Diga, o sangue está sobre mim. O sangue está sobre mim. Deus enxerga você através de Jesus. Não significa que você é santo por você mesmo. Muitas vezes você está cometendo coisas erradas, mas por causa da aliança que já está com você, Deus vai tratar com você com base na aliança. Mas muitas igrejas ensinam o contrário. Ensina que você será condenado, que você será fustigado por Deus, um raio virá sobre você. Mas não é isso que a palavra de Deus fez com Abraão aqui, foi? Porque Deus está tratando com Abraão numa aliança que nós estamos, a aliança da graça. Amém? Abraão, homem de Deus, pai da fé. Ele está conhecendo algo de Deus aqui que muita gente não conhece. Ele vai orar por um homem, agora, que ele cometeu um pecado contra. Abimeleque chega para ele e fala assim: Abraão, Deus me falou em sonho que você tem que orar por mim. Porque você errou contra mim, mas eu não sei que eu tenho que pedir perdão para você, então estou pedindo perdão. Ora por mim. E Abraão, tá bom. Abraão pôs a mão sobre ele, errado. Eu oro por essa pessoa aqui, Pai, em nome de Deus. O cara foi curado da doença que ele estava. Isso contraria toda a teologia de gente que não entende a palavra de Deus, não é verdade? Contraria toda a nossa teologia, que a gente acha que tem que ter mérito. A gente acredita nisso. A gente acredita assim: a minha oração será eficaz somente quando eu andar certinho, quando eu ler toda a Bíblia certinho, quando eu fizer jejum certinho, quando eu não falar nenhum erro, aí eu estou tão santificado que eu vou conseguir favor de Deus. Não é assim que funciona na palavra de Deus. As coisas que nós conquistamos de Deus são favor imerecido, é graça de Deus. Quando você cura alguém, aquilo é pura graça, não é tua santidade que está em ação. Não adianta se gabar, aleluia, eu sou... Não, você apenas é um instrumento que colocou a mão em alguém, mas o poder veio de lá. Só isso. É só isso, amados irmãos. Então a gente tem que entender essas coisas, para a gente entender como que esse nosso Deus trabalha. Deus é um Deus que deixa a nossa cabeça assim, ó, com aquela interrogação enorme. Senhor, como que... Você nunca teve uma situação assim, de culpa, mas Deus foi bom contigo com culpa e tudo? Você nunca teve uma situação assim?
Que bom que vocês são santos, amados. Porque comigo já aconteceu tantas vezes. Eu sei que estava errado, eu sabia que não devia ter feito, eu estou esperando punição do Pai, e Deus, com aquele xodó comigo, me acaricia e me dá o que eu não mereço. Oh, Deus, bom, pastor. Aí a gente fica todo vermelho na presença dele e fala: Senhor, é o teu amor me constrange ao arrependimento mesmo, né? Vocês estão entendendo como que Deus trabalha? O Deus dos evangélicos, de modo geral, é um Deus punidor, é um Deus que pega você pelo pescoço, está esperando você na esquina. Se você errar na primeira esquina, Deus desce o chicote, mas a palavra de Deus está tratando conosco de uma maneira graciosa. Deus está falando o seguinte: eu quero te dar o que você não conhece. Porque Paulo diz assim: o amor de Cristo nos constrange. Sabendo nós isso, que um morreu por todos, logo todos morreram. Aleluia. Amém? Sabe o que nos constrange ao arrependimento? É o amor divino. É quando ele nos abraça e fala assim: você errou comigo, eu te amo. Isso quebra o nosso coração. A gente fala: que amor glorioso. Eu também te amo. Amor é graça, é bondade, é misericórdia. É o abraço do pai. É o beijo de um pai que fala: você não merece, cara. Você não merece um abraço, mas eu sou pai. Eu te amo. Você está entendendo o evangelho? Eu amo você. Você que entrou aqui nessa noite, muitas vezes precisando ouvir essa verdade da palavra de Deus, saiba que Deus te ama. Deus não fica olhando e contabilizando os teus erros no computador o tempo inteiro. Tem crente que tem essa neura: meu Deus, o ano se passou. Imagina o computador de Deus, como é que está lá, a conta divina. Então a gente fica numa situação horrorosa, porque a gente imagina esse Deus sempre com aquela avidez de nos corrigir, de trazer sobre nós o castigo. Mas a palavra de Deus diz assim: eis que os meus planos ao vosso respeito são planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Aleluia. Que Deus é esse, amados irmãos, que nos trata com tamanha bondade? Mesmo quando nós cometemos deslizes e erros, é o Deus que tem aliança conosco através de Jesus. É o Deus que nos olha como amados. É o Deus que nos fez agradáveis a Ele. É o que Paulo diz em Efésios capítulo 2. Ele diz: Deus nos fez agradáveis a si mesmo. Não somos nós que fazemos nós mesmos agradáveis a Deus. É Deus que nos faz agradáveis a Ele em Jesus Cristo. Glória a Deus. Se você é pentecostal agora, você: aleluia, Jesus! Porque essa pregação é para você dar um belo glória a Deus, não é verdade? É verdade. Geralmente eu conheço muita gente que dá glória a Deus e aleluia quando fala assim: Deus vai punir, aleluia! Não, Deus vai amar você. Aleluia. Amém, querido? Então, esse homem aqui, Abraão, se você estivesse na pele dele, e você está, eu quero que você entenda isso. Você não está na pele do Abraão, literalmente. Mas você está na mesma situação de Abraão, na aliança com Cristo. Diga, o apóstolo Paulo disse o seguinte: que os que são da fé, que somos nós, são filhos de Abraão em Jesus Cristo. Vocês estão entendendo isso? Você e eu, pela fé em Cristo, estamos unidos nessa mesma aliança que eu acabei de ler para você. Deus não nos trata segundo a nossa iniquidade. Deus é capaz de punir os outros por amor a nós. Tá bom, depois você vai acreditar nisso. Então, queridos, Abraão era todo santinho? Eu pergunto para vocês. Não. Não. A bondade de Deus é que está em voga aqui. Bondade de Deus. Tem um versículo que diz assim, ó: Senhor, Tu perdoas as nossas iniquidades por amor ao Teu nome. Você está entendendo o que eu estou falando? Perdoas as nossas iniquidades por amor ao Teu nome, não ao meu nome. Ele perdoa a mim por amor a Ele. Não é porque eu sou bonzinho.
Deus não me ama porque eu sou amável. Deus me ama porque Ele é amor. Aleluia. Amém. Agora você tem um aleluia no lugar certo. Amém, querido? Quando o crente tem uma noção dessa do Evangelho, ele perde toda a mentalidade religiosa que ele foi adquirindo nas igrejas. Porque a palavra de Deus diz que Deus é amor. E quando a gente fala isso, a pessoa que é acostumada na religião costuma dizer o seguinte: Deus é amor, mas é justiça também. Essa é a frase de todo crente da velha aliança. Ele nunca acha que o amor é suficiente, ele tem que pôr a justiça no fim, que é para compensar a chibata. Porém, eu quero que você entenda o seguinte: Deus é justo, é por isso que Ele crucificou o próprio Filho dele. A justiça de Deus foi plenamente cumprida, mandando Jesus para a cruz. Então não é errado dizer, Deus é amor, ponto. Vocês vão pegar também essa. Porque quando eu digo Deus é amor, eu estou dizendo que Ele é amor e Ele já nos livrou da ira futura. Ele já nos livrou. Você não precisa morrer e ficar na presença de um Deus irado, porque Ele já te livrou agora. Você está livre da condenação, livre da ira, livre do inferno, livre de Satanás, livre da morte. Está entendendo que evangelho é esse que nós pregamos? Evangelho é evangelho mesmo. É grande. Deus é grande em misericórdia. Deus é grande em graça. Deus é grande em amor. Mas Deus é grande em justiça também. Claro que é grande em justiça, porque mandou Jesus para a cruz morrer em teu lugar. A justiça dele estava lá na cruz. Quando Deus rasgou o próprio Filho dele, a ira dele foi enviada sobre um só, para que este um salvasse o restante, que somos nós. Aleluia. Se você crê nisso, aleluia. Se você crê nisso, você está livre desse Deus furibundo, desse Deus energético, e você caiu nas mãos de um Deus que até quando você dá aquelas vaciladas, você ainda continua dentro de uma aliança imutável de misericórdia e graça. Porque a palavra de Deus diz que Deus corrige aquele que ama. Mas Ele só corrige a quem? A quem Ele ama. Está entendendo? Amor, correção não é falta de amor. Correção é amor puro. A palavra de Deus diz que Deus corrige o seu povo para que nós não sejamos condenados com o mundo. Isso é amor. Amém? E cada dia que a gente ouve o Evangelho aqui nessa igreja, uma peça a mais vai sendo colocada no nosso entendimento. Interessante isso. A gente não ouve muito isso, né, pastor? Portanto, amados irmãos, eu convoco você a ouvir mais da palavra de Deus e saber os benefícios que a nova aliança traz para nós. Terminando, Abraão aqui fez de tudo para se defender. Ele disse o seguinte: eu disse para mim mesmo, certamente ninguém teme a Deus nesse lugar, irão me matar por causa da minha mulher. O que ele está fazendo aqui? Se justificando. A coisa pior que um homem pode fazer na vida é ficar se justificando. Você sabia que quando você erra e você sabe que você é errado, diga assim: eu sou errado. Ponto. Deus gosta disso. Aliás, Deus fala o seguinte: julgue-se, para que eu não te julgue. Amém? Amém? Quando nós nos julgamos de antemão, Deus não precisa nos julgar, porque a gente já fez o trabalho para Ele. Senhor, eu sou safado. Ainda bem, porque eu ia falar que você é safado. Está entendendo? Senhor, eu tenho sido mal. E Deus fala: concordo. Mas você está sendo honesto com Deus. Fala assim: por isso eu me arrependo. Tem gente que tem maior dificuldade de falar que é ruim. Gente crente, que diz que crê em Jesus. E tem a maior dificuldade de assumir quando erra com alguém. Vive errando com todo mundo.
vive dando calote em todo mundo, não paga ninguém, e nunca é capaz de dizer assim, irmão, eu errei contra ti, está aqui teu dinheiro. E diz que é salvo por Jesus Cristo. Pastor, está duro o sermão hoje. Faz parte da nova aliança também esse negócio. Amém? Pede emprestado, não devolve. Irmão, aqui acho que tem alguém assim que ele fez. Amém? Então o cara está se justificando aqui. Ela, na verdade, sabe o que ele está falando aqui, Abraão? Olha o que esse cara está falando. Sabe o que acontece? Eu não menti tanto. Ele está falando isso aqui. Eu não menti tanto, porque na verdade ela é minha irmã, só que ela é filha de uma outra mulher do meu pai. Está vendo como que tem crente assim? Ele nunca é capaz de dizer assim, eu sou safadão mesmo. Eu aceito a minha safadeza. Não, sabe o que é? Então, o que o Abraão está dizendo aqui é o seguinte, a Sara é minha irmã, mas ela é filha de uma outra mulher. E era verdade isso. Ela era meia-irmã de Abraão. Nisso ele não tinha mentido. Mas isso não era motivo para ele fazer o que ele fez, era? Não. Então, queridos, Abimeleque recompensa Abraão. Isso é uma coisa incrível. Abimeleque trouxe ovelhas, bois, servos e servas, e deu a Abraão e devolveu Sara, sua mulher, e disse, minha terra está aí, é tua. Cara, que grandeza esse cara teve. É isso que eu estou querendo trazer para vocês, amados irmãos. Eu quero trazer uma coisa bíblica que mostra para a gente quando o incrédulo envergonha a gente. Está aqui tua mulher, traz gado aí para ele, dá boi, traz ovelha aí para ele. A minha terra está aí, vive em paz. Isso era o que Abraão devia estar fazendo. E os filisteus estão fazendo com ele. Se você notou bem, Deus está usando um incrédulo para quebrar o ego de um crente. Não é verdade? Então Abraão ora por ele, ele é restituído. E para finalizar, eu quero que a gente perceba a diferença aqui entre a aliança da graça e a aliança da lei, no tocante a essa questão da misericórdia com o pecador. Abraão estava vivendo nessa aliança de graça, porque se ele estivesse vivendo na aliança de Moisés, ele seria castigado. Porque de Moisés até Jesus, havia uma lei em Levítico 18, se você depois em casa quiser ler, se você abrir o Levítico 18, de 1 a 18 mais ou menos, você vai ver Deus condenando todo tipo de união ali. Entre as uniões que Deus condenava, estava essa de Abraão. Nenhum do povo de Deus, nenhum homem do povo de Deus poderia ter relações sexuais com irmã ou com meia-irmã, porque ele seria condenado à morte. Mas como a lei só aconteceu de Abraão, de Moisés para frente, Deus não tratava com Abraão segundo a lei. Deus não trata ninguém segundo a lei quando não há lei. Amém? Então, esse entendimento, queridos, dessa bondade divina, dessa tremenda bondade, o que tem que fazer com a gente? Vamos pensar um pouquinho, eu estou terminando aqui. Quando você tem essa compreensão de que esse Deus que está numa aliança comigo e com você, é um Deus que nos trata com tamanha gentileza, com tamanha bondade, o que tem que fazer conosco? Qual é a nossa atitude para com essa bondade do Senhor? A gente tem que procurar acertar a nossa vida. Amém? Acertar a nossa vida. A bondade de Deus não é favorecimento ao erro. Deus não favorece o nosso erro. Amém? Deus não é a favor do erro. Mas por causa da sua aliança, muitas vezes Ele não nos trata segundo a nossa própria maldade. Nem sempre Deus nos trata com pancada quando a gente erra. Nem sempre. Às vezes sim. Por causa que Ele nos trata segundo a sua própria misericórdia, seu próprio amor. Para que a gente possa ter noção de se converter a Ele antes.
Fala, Senhor, o Senhor tem sido bom demais comigo. O Senhor tem sido bom demais comigo. E já não é de hoje. Eu me converto a Ti. Amém, igreja? Amém. Fique de pé, eu quero orar com você.